Olá, amigos e amigas, todos vocês. Prazer estar de novo aqui no nosso programa Fatos e Boatos. Fatos e Boatos hoje tem algo também muito interessante para a gente conversar. Nós vamos bater um papo aqui com a Camila Pinheiro, né? Psicóloga, que vai conversar com a gente sobre vários aspectos, insônia, depressão. Ela tem uma especialidade excelente. Qual é a especialidade que nós estávamos conversando há poucos aqui? Eu falei, vai ser difícil eu gravar isso. Qual é? Terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitiva comportamental. Vamos começar por aí? Sim. O que é isso? Ela vem da base da psicologia, ela é uma terapia que trabalha com evidências, então ela é cientificamente comprovada. Então, a maioria dos transtornos que acontecem tem até uma indicação. Às vezes o médico sugere que seja nessa abordagem, porque ela é uma terapia que ela é embasada no aqui e no agora, naquilo que está acontecendo. Então, ela é indicada para depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Então, ela tem um tempo de duração um pouco mais curta em virtude das outras, mas ela é embasada em técnicas científicas, tudo comprovado, não é do senso comum. E como é que você gostou disso? Como é que você foi parar nisso? Que é lindo, o que tem de pessoas com esse processo, né? Eu poderia dizer que isso é o quê? É um sintoma, é uma síndrome, é uma doença? O que eu poderia classificar aí? Ela trabalha com os transtornos mentais, com as patologias também. Sim. Então, ela vem, eu não me sinto bem de saúde, então eu vou buscar uma ajuda, eu vou com o médico passa vários exames para me fazer, porque você sabe que para chegar para o psicólogo, a pessoa demora, ela tem uma resistência à terapia. Então, passou por vários exames e começa a falar para o médico aquilo que ele está sentindo. E ele olhou lá, olha, não tem nada aqui, vou sugerir que você faça uma terapia. Então, vamos lá com um profissional. Alguns agora colocam na solicitação, na indicação clínica, sugiro terapia TCC, porque é uma terapia que ela tem a sua eficácia. Então, quando ele chega para os profissionais da área, a gente faz uma avaliação, a gente aplica escalas, aplica testes. Então, assim, a gente consegue mensurar aquilo que o paciente está sentindo. Consegue mensurar através de testes? De testes. Como é que é um teste desse? Falando assim para quem está nos assistindo bem leigamente, para a pessoa entender. Como é que é esse tipo de teste? São aplicações. A gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Então, a gente aplica... eu sou psicóloga e neuropsicólogo. Então, é do neuropsicólogo também essa avaliação, essa questão de estar avaliando. Então, a gente... ele pontua, faz as pontuações e a gente consegue fazer a classificação. Então, eu consigo entender o que está acontecendo. E até quando há essa entrevista com o paciente, indicar gatilhos, que a gente chama de gatilhos, situações em que ele começa a ficar, vamos dizer assim, mais ansioso. Porque o transtorno compulsivo obsessivo, ele vem da ansiedade. Então, ele é muito exacerbado. Então, é aquela mania de limpeza, aquela mania de estar fazendo as coisas, estar organizando. Mania de limpeza está me lembrando alguém. Então, assim, quando a pessoa ela não faz terapia e ela não consegue falar das emoções, ela acaba descontando. A maioria consegue falar das suas emoções ou fica preso ali? É difícil? Quando a pessoa chega para o atendimento e ela está disposta a trabalhar aquilo que ela está sentindo, ela consegue. Agora, quando a pessoa vai obrigado, porque já aconteceu da pessoa, e obrigado, ela não entra no tratamento. Agora, quando tem o interesse, a pessoa consegue sim. Então, tem que partir muito também da pessoa, porque eu não posso obrigar o senhor a fazer terapia se o senhor não sente vontade. Então, vai perder o tempo. E ainda existe aquele preconceito. Não, eu não vou na psicóloga, eu não vou no psiquiatra, eu não sou maluco. Ainda existe esse preconceito, caiu muito. Porque quando eu, médico, cliniquei durante anos, né? Olha, procura um psicólogo para atenuar, né? Você está muito apreensivo. Eu não sou maluco. Ainda existe isso, doutora? Agora diminuiu bastante, porque veio a Covid-19. E nesse período as pessoas ficaram muito em casa,
Então, algumas desenvolveram um transtorno de ansiedade, depressão, teve o estresse pós-traumático, porque algumas pessoas elas foram entubadas, depois voltaram. Sim. Então, isso aumentou muito a busca do atendimento psicológico. Até para a psicologia foi algo muito novo, então a gente também teve que se adaptar. Então, essas pessoas elas voltaram muito mais abertas para o atendimento. Existem ainda, sim, pessoas que falam, eu vou, mas eu não sou doido, eu não sou louco. Ou então, quando tem um transtorno de ansiedade, ou então uma depressão grave, o papel do psicólogo também é encaminhar para o psiquiatra, porque aí tem que fazer o uso de medicação. E tem essa resistência também da medicação, que a pessoa fala assim, não, eu não vou tomar medicação porque eu não quero ser dependente da medicação. E uma coisa muito importante lá no setor em que eu trabalho junto com o psiquiatra, às vezes até eu desço para conversar com ele sobre casos, eu falo, doutor, a pessoa está tendo uma resistência com a medicação. Ele, não, quando chega assim, eu até explico que ela não vai fazer o uso da medicação por um tempo indeterminado. Tem um prazo, e como ela está na terapia, isso vai diminuir bastante. Então, quando tem essa troca também entre os profissionais da área da saúde mental, que é o psicólogo e o psiquiatra, o resultado do paciente é muito maior, porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dele. Eu via casos no consultório, quando eu clinicava, né, Camila, que o paciente já estava com determinados medicamentos, que a gente chama tarja preta, né? Sim. Há muitos anos, né? E o colega, o psiquiatra, né, junto com a psicóloga, para desmamar, como a gente diz na gíria, esses medicamentos, era difícil. Né? Porque na questão do desmame, a pessoa ela tem a ideia de que aí eu vou parar de tomar a medicação hoje, pronto, e acabou. E não é assim que funciona. Não é assim, né? Ele vai diminuindo a dosagem, a miligrama da medicação, até que essa medicação seja suspensa. E é isso que eu gosto muito de compartilhar com o psiquiatra, até quando eu tenho dúvidas, é sobre isso. Eu digo assim, não, mas a pessoa quer parar. Ele, não, eu vou explicar para a pessoa que não é assim, eu vou diminuindo até que essa medicação pare. Não é de uma hora para outra, porque tem aquele período em que tem a dependência. Então, é com a diminuição e a terapia. Não quero te interromper, mas já interrompendo, né? Como dizia um grande filósofo, que foi embora, né? O Jô. Ele para aos poucos. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Amigos ainda me perguntam, né, sobre esse assunto. Tá muito em moda hoje um medicamento aí que todo mundo conhece. Eu não vou falar aqui para não fazer a propaganda, né? E nem o nome comercial, mas você deve saber qual é. Toma mais... estou com insônia. Toma 5 gotinhas do X, tá? Vamos lá. Só que aí vicia. Esses tarjas pretas viciam, quer dizer, o organismo, ele adera ali. Depois que consegue o desmame, a maioria desses pacientes, eles conseguem ficar só na terapia da psicóloga. Eu vou até mencionar um exemplo de uma pessoa que eu atendia, que ela fazia 25 anos o uso desse medicamento. E quando ela chegou, ela dizia para mim assim, e ela já estava no processo de terapia, e aí ele retornou com o médico falou, vamos diminuir as gotinhas. Só que ela tinha uma dependência, já era dela, ela não conseguia ficar sem pingar mais gotas ali. E 25 anos não é um dia. 25 Quando anos. ele começou a diminuir, nos primeiros dias, ele dizia assim, eu pinguei só 3 gotas, mas eu acho que eu preciso colocar mais, porque é pouco. Isso dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de pensamento disfuncional, porque se ele não colocar aquela quantidade, para ele é como se aquilo ali não fosse funcionar. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha os pensamentos disfuncionais. O que é isso? Não, vamos colocar essas gotinhas porque ela vai ter o mesmo efeito. Já que o médico solicitou, então vamos fazer. Então, se você não se sentir bem, então você anota, porque a gente trabalha com anotações também. O que você sentiu, o que você pensou, como foi.
E quando ele começou a diminuir, um dia ele começou a rir, ele falou assim, eu não acredito que eu consegui diminuir tanto essa dosagem, não, alguma coisa está errado comigo, porque... Ele achou que ele estava errado, porque ele estava fazendo a coisa certa. Exatamente, porque a gente tem essa ideia, né? Esses nossos pensamentos, eles são muito distorcidos. Então, quando ele começou, ele até falou, tá, agora ele falou para mim que eu vou ter que fazer o uso de uma outra, mas já não era mais desse tipo de medicação. Aí ele, como é que eu vou viver esse tempo, como eu consegui viver esse tempo todo acreditando que aquelas gotinhas faziam milagre? Não necessariamente, já era questão da dependência. Assim como existe a dependência emocional, tinha da dependência medicamentosa. Vamos falar sobre algo que é comuníssimo, né? Infelizmente, parece que é a chamada doença do século, depressão. Já estamos no intervalo comercial, produtora? Não. Então dá tempo para a gente conversar sobre deprê. Os colegas, meus amigos lá do Rio, que estão vendo o programa, que eu vou mandar para eles também, né? Eles sempre me perguntam, poxa, mas eu estou bem, Paulo, porque eu sou o único médico lá do grupo de amigos grande que a gente tem lá no Arpoador, tá? Conheçam o Rio. Olha só, eu não estou fazendo propaganda só do Rio, não, porque eu sou de Rondônia, viu? Estou falando lá do Arpoador. Minha produtora ficou com a cara feia. Mas o Arpoador é muito bonito, ok? Depressão. Independente desse processo horrível da Covid, né? Sim. Horrível, que foi algo assim, que a gente só vai saber realmente o que aconteceu, só vai conhecer mais ainda o que aconteceu daqui a alguns anos, né? Que é um caso novo, né? Esse vírus do Covid. Mas antes do Covid, depressão, tá? Você tem atendido muita gente na sua área com problemas depressivos? Demais. Né? A depressão, ela se eu não estiver equivocada, conforme a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a depressão, ela é o segundo maior caso de mortes, maior do que o próprio suicídio. Ela leva ao suicídio, na verdade. Então, o que é a depressão? A pessoa confunde a tristeza com a depressão. Tristeza a gente sente, tem 2, 3 dias. A depressão, elas são todos os dias. E o que ela causa na nossa vida? O desânimo, aquela vontade de só ficar deitado, aquela vontade de não ir trabalhar, ou então de chegar no ambiente de trabalho, não se sentir pertencente àquele ambiente. Então, quando isso começa a acontecer, são sinais em que a gente precisa o quê? Cuidar da saúde. Só que a pessoa, quando ela está no estado depressivo... Ela não consegue, ela não tem direção. Ela não consegue, ela sabe que ela está triste, mas não que ela está precisando de ajuda. Então, por isso que é bom ter o apoio da família, ter o apoio de alguém que esteja ali perto para observar e dizer assim, não, vamos cuidar da saúde. Mas, geralmente, a pessoa depressiva, ela veste uma máscara. Então, às vezes, ela conversa contigo, ela sorri, ela conta piada. Ou então, às vezes, você olha a notícia, nossa, fulano cometeu suicídio, como assim? Ela estava super bem. Não, mas ela demonstrava sinais, mesmo que de uma forma muito implícita. Você sabe que houve um caso recente aqui no nosso estado, na nossa cidade. Tá? Uma jovem bem situada, tá? E ninguém esperava isso. Exatamente. Tá? Ninguém esperava, as pessoas, não, mas ela estava bem, né? Foi até numa festa com gente, outra semana, né? Então, isso não é tão incomum assim, não é, Camila? E ele acontece em todas as idades, seja com a criança, com o adulto, adolescente, idosos. Tem criança depressiva? Tem crianças também, depressivas, tem. Já teve casos lá que você atendeu? Já tive. A criança, como é que a criança vai se comunicar com o terapeuta? A criança, ela não vai sentar diretamente com você e contar aquilo que está acontecendo. Então, a metodologia que a gente usa é desenhos projetivos, são testes também, relatos da família, porque às vezes vem separação de pais, questão do abuso, violência sexual, então ela engloba muito, bullying também. Então, essa criança, quando ela chega no consultório, é geralmente acompanhada pelo adulto, o adulto relata episódios que tenham acontecido e a gente observa essa criança. E a criança fala dessa forma, com desenho, se expressando, então a gente intervém. Aí você consegue descobrir
que a criança está depressiva? Sim, consegue. Que é difícil, né? Sim. Um adulto já é difícil a gente descobrir, nunca fala. A não ser que seja muito amigo. É mais fácil falar para um amigo do que falar para uma esposa ou falar para um pai, né, que está depressivo, né? Parece que também ainda é meio pejorativo isso, falar que está com depressão. Vamos dar um intervalo comercial, programa Fatos e Boatos, não saia daí. Voltamos já e vamos continuar esse bate-papo com a doutora Camila Pinheiro, psicóloga. Estamos falando agora sobre depressão. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Voltando ao assunto interessantíssimo, né? E um dos assuntos nesse bate-papo com a Camila, depressão. Né? Dizendo que a criança também tem processos depressivos, né? Que consegue chegar através de que joguinhos, o que é? Forma lúdica mesmo. Forma lúdica, né? Uhum. E o adulto, eu estava comentando que o próprio adulto ainda, ele não fala que está depressivo. O máximo que a gente consegue falar, né, quando acorda mal, para baixo, eu estou para baixo. É assim, mas está para baixo, esporadicamente, acontece, né? Uhum. Acontece porque todos nós estamos vulneráveis a sentir a tristeza. E faz parte, né? A tristeza faz parte. Faz parte. Como a alegria faz parte. Mas a gente não vive só de alegria. Verdade. A gente não vive só de tristeza, né? Uhum. A gente vive nesse mundo de dualidade. Existe o bem, o mal, o alegre, o triste, né? E a depressão, no início do programa, a gente até comentou que é uma das doenças que hoje, no mundo todo, acontece. E leva ao suicídio, né? Ao suicídio. E a pessoa que tem a depressão, ela observa muito a família. E às vezes ela não quer preocupar um ente querido. Ou então de chegar e dizer assim, eu não estou bem. Por quê? Dentro do ambiente familiar tem várias situações. Sim. Então ela não quer preocupar, não quer dar trabalho. Então às vezes ela acaba escondendo aquilo que ela está sentindo. Porque ela olha e fala assim, não, mas meu pai e minha mãe, vamos falar do adolescente, mas meu pai e minha mãe já tem tanta coisa, ainda vou levar esse problema para eles, aí por que não, deixa, eu vou tentar resolver do meu jeito. E esse resolver do jeito não, eu vou deixando, vai silenciando, vai ficando mais no canto, e às vezes, com a correria do dia a dia, às vezes os familiares não observam. Ou então ela se apresenta, como eu falei anteriormente, uma pessoa extrovertida, aquela pessoa que brinca. Aparentemente.
mas ela demonstra sinais. Às vezes você olha uma música um pouco mais triste, comentários um pouco mais depreciativos, mas com ela mesmo. Então, às vezes, não é uma brincadeira, não é algo assim, ela está zoando, que o pessoal fala, está zoando. Não, ela não está bem. Então, às vezes, ela compartilha mesmo com um amigo que está de fora, porque é mais fácil dele se abrir do que com o próprio familiar. E também o mundo moderno, né, Camila? Esse dia a dia, né? Que a tendência é cada vez a gente prestar menos atenção das pessoas que estão ao nosso lado, né? Esse dia a dia, celular, né? Que foi ótima invenção, maravilha, a gente não estava falando que não deveria existir, mas a gente vê exageros hoje, né? Recentemente estava jantando com familiares, tinha um casal jovem, bonito, né? Os dois, né? Entraram no restaurante, sentaram numa mesa, né? Não se olharam, no celular, a ela também no celular, não falaram nada, pediram um prato, né? Mesmo jantando, levantaram, foram embora, pagaram a conta, não interagiram, não é isso? Isso, e você acredita que existe um transtorno também que envolve a questão do vício em telas? Tem pessoas que não conseguem se desconectar desse mundo. Então, elas criam uma realidade para elas. Lá elas têm amigos, elas interagem, mas o social aqui, é que nem você está falando, ela não tem. Não tem, né? Por isso que dentro da internet tem muita gente que faz até comentários que são bastante preconceituosos. Lá eles são o bambambam, como dizem, mas na vida real, não. Então, elas se escondem atrás daquele personagem. Isso é chamado de quê na sua área de psicologia? Tem algum nome para esse tipo de... A gente chama dessa dependência de tela. É um transtorno. Transtorno, um né? transtorno. Porque hoje em dia tem um tempo para se usar o celular, mas passar 24 ou então 2, 3 dias ali conectado, quando acaba a bateria, que aí a pessoa às vezes lembra que ela tem que comer, que ela tem que tomar banho, que ela tem que fazer algo, aí que ela lembra que ela precisa sobreviver. Camila, nós adultos não temos uma certa... Não gosto de usar essa palavra culpa, mas não tem outro termo. Você não acha que também a gente tem uma certa culpa com os nossos filhos, com as crianças? A gente vê, né, a primeira coisa que a gente vê uma criança quando está incomodada assim... e os pais querem conversar ou querem escutar uma música, tá? Dá o celular para a criança. Tem criança já com 2 aninhos com celular. Não era bom também a gente começar a se educar? Eu falo, poxa, em termos genéricos, né? Em termos geral. O adulto também se educar para isso? Sim, tentar, na verdade, né? Porque ele já está habituado a essa rotina. Então, é tentar diminuir, tentar socializar, porque o celular, agora ele existe, mas há tempos atrás não existia o celular. Pois é. Como é que essas pessoas conviviam? Elas conseguiam sobreviver. Então, elas marcavam um horário para ir lá visitar, para passear. E com a criança, tanto com o adulto, a gente precisa estipular um horário de uso. 1 hora, 2 horas. O adulto, quando ele vai dormir, às vezes ele está muito ansioso, ele começa a olhar o celular, ele quer dormir. Aí o celular já pega ali 1 hora, 2 horas. Quando ele vê, já passou o tempo. E aí, na hora de dormir, ele não consegue, porque ele ficou muito tempo na tela. E isso também deixa a pessoa muito ansiosa. Isso dá distúrbio do sono, né? Exatamente. Vamos falar um pouco de insônia? Bora. Você tem recebido lá na tua sala, no teu consultório, pessoas muito queixosas de insônia? Sim, e com a questão da insônia também o estresse, né? O estresse do trabalho. O estresse da insônia ou a insônia que dá o estresse? Vice-versa, porque a questão da insônia ela também está ligada ao quadro de ansiedade.
Então, eu vou ter uma apresentação amanhã, eu começo a ficar preocupado, a hora não passa, eu vou deitar, mas aí eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, o que é isso? Já começa a pensar... Pensamento acelerado, bonito esse nome, síndrome do pensamento acelerado, eu não paro de pensar no que eu vou fazer, eu estou deitada, posso fechar meus olhos, mas eu não consigo dormir porque eu estou pensando em como vai ser esse dia, o que vai dar certo. Geralmente o ansioso só pensa no que vai dar errado, então ele não consegue desconectar também. Então, a questão da ansiedade, a gente tem, da insônia, a gente precisa ter higiene do sono, precisa se preparar para poder dormir, precisa desligar um pouco das telas, porque o uso da tela, ele atrapalha muito na questão do sono. Olha, você que tem insônia, né, eu conheço muitos amigos daqui que têm insônia e vêm reclamar comigo. Presta atenção no que a doutora Camila está falando. Fala aí, Camila, dá a dica para aquelas pessoas que têm insônia, e são muitos, não são poucos, né? Ensina o caminho das pedrinhas para ver se eles aprendem. Vamos lá. Verifica o tempo que você está passando no celular, porque na hora de dormir, você leva às vezes o celular para dormir junto com você. O celular Todos levam, né? É um vício, né? Na verdade. Vício. Você leva o celular? O meu fica bem embaixo da minha cama ali, ó. Porque senão... Então, isso atrapalha. A questão também de uso de medicação. Tem medicações que a gente faz uso para poder dormir, mas isso aí é você indo com um profissional, o profissional fazendo o seu acompanhamento. Não é bom, mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é que você tente se desligar um pouco da tela. Quando tiver esses pensamentos, mas o meu dia vai ser assim, assado, você se questionar. Amanhã tem que pagar uma conta. O boleto está vencendo, como é que eu vou fazer? Dizer assim, não, agora eu tenho que me desligar, amanhã pertence a Deus, deixa eu tentar me desconectar para eu poder ter uma boa higiene do sono e conseguir amanhã resolver o meu dia. Então, ter esse pensamento. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente sempre Gostei desse. A gente sempre faz esse questionamento. Né? 5 minutos ainda. Minha produtora, você leva o celular para a cama? Não, duvido. Duvido. A nossa produtora também é fono, né? Uma das peças importantes lá, o centro médico lá da Meron, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Já tenho recebido muitos elogios de vocês. Mas vamos falar do bendito e ao mesmo tempo maldito celular, né? Que muitos de nós, tá? Eu não, viu? Só de vez em quando. Tá bom. Eu vou deitar, aí ele toca, meu Deus, toca. E tem pessoas que a gente quer desligar, vou dormir, não, mas só um pouquinho, aí começa. E o celular acaba ficando do nosso lado na cama. Aí eu vou te fazer uma pergunta, e quando o seu celular descarrega, como é que o senhor fica? Pois é. Descarregou. Ou você já sai correndo para pegar o carregador, para conectar ali? Fica. A ponto de... Tem gente, eu não, tá? Que ando com o carregador no bolso. Conheço muita gente que está me assistindo aqui, não é? Conheço muita gente. Tá? Mas a gente tem que começar a se educar, né? A educação é fundamental para nós adultos, para a gente também reeducar as crianças. É chato, né? Mas acontece. O adulto quer conversar, quer ver seu programinha lá na TV, a criança começa a perturbar. Pai, mãe, ele pega, me dá o celular, ele dá. E aí, a criança já também começa, um futuro, uma futura adulto, é um futuro adulto que também pode ter insônia por esses motivos. Né? Também, fora que a questão da criança, ela tem a questão do desenvolvimento dela. Então, essa criança, ela fica naquela questão do celular e ela deixa de ter também atenção em outras, na escola. Então, fica uma criança que o professor está lá passando as coisas para ela escrever, e a gente já entraria num outro assunto também, que seria o TDAH. Então, a questão da atenção. Então, às vezes, até o professor chama o pai e fala assim, olha, teu filho está com dificuldade para prestar atenção, está com dificuldade de escrever, mas dá um celular para a criança para você ver. A criança, ela... Nossa, sabe. Ela sabe até mais do que a gente. Ela abre, pinta abre e borda. Tudo, te ensina,
né? Ô, minha neta, vem aqui, dá uma olhada aqui pro vovô e mostra aqui como é. E sabem, as crianças sabem. Mas olha, temos muitos assuntos para nós conversarmos, tá? Nós vamos voltar a um novo programa para falar sobre insônia, depressão, suicídio. Um grande amigo voltou agora de um país, tá? Posso falar, tá? Ninguém vai ficar chateado, né? Lá no Canadá, o índice de suicídio lá está enorme, né? Então, ele falou que ele viu 2 suicídios assim que ele chegou lá, que ele ficou lá 6 meses, por aí. Logo que ele chegou e quando ele estava lá, as pessoas simplesmente vão para o metrô, quando o trem está vindo, se joga. Coisa horrível, tá? Depressão, tá? Porque lá as cidades evoluídas não quer dizer que o bem-estar do cidadão seja maravilhoso. Talvez, não sei, talvez, eu não posso afirmar e nem devo, né? Que muita evolução também, a pessoa fica meia para baixo, né? Na Suíça, você já leu alguma coisa na Suíça também, que é um país frio, gelado, lindo, lindo, está com esse suicídio também. Também. Essa questão da depressão e do suicídio, ela envolve todos os países, né? Todo um contexto. São, em média, mais ou menos, 320 milhões de pessoas no mundo que têm a depressão. Fora as que não foram diagnosticadas. Fora quem não é diagnosticado. Por isso que é importante já fazer a prevenção. Como é fazer a prevenção? É buscar a ajuda de um profissional, de um especialista. O amigo, ele não é psicólogo, entendeu? As pessoas dizem, mas eu vou ali conversar com o meu... Psicologia de barzinho, como Não é, gente. Não então, existe. existe o profissional. Então, se percebeu, está com sintomas, busca a ajuda de um profissional. Vai com o psicólogo, vai com o psiquiatra. O importante é cuidar. Porque a depressão ou o suicídio, quando ele já chega para a gente, já é um estado muito grave. Então, é muito difícil trabalhar também. Já é muito mais difícil. Muito mais difícil, porque já está no estágio em que ele está no sofrimento. E é um sofrimento muito intenso para ele. A dor dele é real. Então, quando não é trabalhado isso, quando a família não apoia, fica muito difícil. É difícil para a gente. Ok, Camila, infelizmente nosso programa acabou. Fatos e boatos. Nós voltaremos com 2 assuntos que são interessantíssimos. Tenho certeza que a audiência vai crescer muito com a presença sua, Camila, e com a presença de uma fono que esteve aqui no programa anterior falando sobre ABA, tá? Nós vamos voltar a falar também sobre ABA. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. E voltaremos no próximo programa para dar continuidade, porque a gente vai ficar horas falando desse assunto interessante. Tá bom? Tá bom. Para vocês todos, um grande abraço e assistam o novo Doutor Cidadão, não é Doutor Cidadão, um programa que também eu e o doutor Alexandre fizemos há anos atrás, mas esse é Fatos e Boatos. Mas o Doutor Cidadão, quem sabe um dia volta ao ar também. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.